E aí, boa tarde a todos, irmãos, amigos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz seja convosco, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estamos aqui hoje é domingo, né? E eu queria compartilhar uma palavra, né? Uma palavra de Deus, né? Para não deixar passar o domingo, né? Por debaixo, né? Eu sei que hoje você vai para a sua igreja, vão se congregar, vão buscar a presença de Deus, vão ter comunhão hoje. Mas também a minha parte, né, compartilhar essa palavra de Deus, né, por aqui, por esse meio, né, como eu falo assim, é a plataforma que Deus tem usado para alcançar muitas vidas, para chegar a alguns lugares onde fisicamente, por enquanto, né, posso dizer assim, não posso chegar, mas graças a Deus pelas redes sociais, pela internet, que Deus nos permite chegar a lugares, né, inalcançáveis, né, humanamente falando, né? Mas glória a Deus que Deus é fiel, Deus é maravilhoso e Deus ele ama o pecador. Deus não concorda com o pecado do pecador, mas Deus ama a nós. Deus ama a sua criação. E mais quando nós hoje invocamos o nome do seu Filho, o nome de Jesus, no qual nós encontramos a salvação através de Jesus, do seu nome e da fé na palavra de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, boa tarde, bom domingo, glória a Deus. Então, eu queria ler para nós o Salmos capítulo 1, o primeiro Salmos da Bíblia. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus. Então, o Salmos capítulo 1, o primeiro Salmos, é um salmo de exortação, onde Deus nos dá ânimo, onde Deus, como Pai, digo eu como Pai, Ele nos encaminha, nos aconselha, nos dá um toque, nos dá dicas, né, para nós nos guardar, para nós nos proteger, para nós obedecer o conselho dele. Amém? O conselho hoje aqui da parte de Deus, no Salmos capítulo 1, é que nós temos que ter cuidado, sabe? Nós temos que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado, você tem que ter cuidado, né, com quem você se assenta, com quem você conversa, com quem você anda, com quem você para, para informar, para expressar a sua vida, o seu ponto de vista, com quem você tem relacionamento, com quem você faça amizade. Eu não estou impedindo que você faça amizade com pessoas, mas entendamos pela palavra de Deus, né, o que Deus fala, que diz aqui, bem-aventurado o homem. A palavra bem-aventurado significa duas vezes felices, duas vezes alegre, duas vezes abençoado, duas vezes aventurado. Então, bem-aventurado o homem que não anda, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, com quem você está se aconselhando? A quem você está ouvindo? De quem você está escutando conselhos? Então, assim, diz aqui o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, irmãos, não é outra coisa do que escutar aquilo e aqueles que não têm o conselho do Espírito, aqueles que não são guiados por Deus, aqueles que não têm, né, uma direção e uma guia, né, do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, temos que ter muito cuidado com quem nós falamos no dia a dia, seja no trabalho, na faculdade, na igreja, sabe, até na igreja, sabe? Porque uma das coisas que Deus tem ministrado nesses dias, nessa semana, é que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu.
Também diz aqui, falando de Satanás, diz a Bíblia que Satanás se veste de anjo de luz. Então nós temos que ter cuidado com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos. Temos que ter muito cuidado a quem nós informamos ou passamos aquilo que nós estamos passando, vivendo, pensando. Temos que ter cuidado com quem nós compartilhamos os projetos ou até as palavras que Deus tem falado para nós no íntimo e no secreto. Por quê, irmão? Porque nem todos querem o teu bem, nem todos querem que você prospere, nem todos querem que você seja abençoado, nem todos querem que você conheça Deus, nem todos querem que você viva o plano de Deus para a tua vida. Então, Deus nos dá esse alerta, essa palavra aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, temos que ter cuidado, irmão, quem está te aconselhando, quem te está dando um conselho. Por mais que a pessoa pareça amigo ou amiga, por mais que a pessoa pareça do bem, por mais que a pessoa pareça até crente, irmão, temos que ter cuidado. Porque, irmão, tem crente que se comporta como ímpios, tem crente que pensam como ímpios, tem crente que ainda te dá um conselho segundo o padrão do mundo, segundo o padrão dos ímpios. Tá certo? Então assim, Deus nos manda, tenha cuidado com o conselho dos ímpios. Não ande com eles. Quando Deus te fala, quando Deus nos dá uma ordem, imperativamente, não ande. É porque não é para andar, é porque você está andando, é porque quizás eu estou andando. Então Deus te fala assim para mim e para você: não ande segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, não viva segundo aquilo que Ele está falando para você. Sabe? Nem todo aquele que diz que é teu amigo é amigo. Nem todo aquele que diz que é teu irmão é teu irmão. Nem todo aquele que diz eu gosto de você realmente gosta de você. Então, tá entendendo? Então assim, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se detém nos caminhos dos pecadores. Aí fala de caminhos, em plural. Caminhos, não fala de só um caminho. Fala dos caminhos dos pecadores. Ele fala muito claro, ímpios e pecadores, como no mesmo patamar. Então assim, nós temos que ter muito cuidado, né, em não entrar em lugares onde, né, os pecadores entram. Né? Temos que andar e não parar em lugares onde Deus quizás aborrece, onde Deus não te mandou, onde Deus não te inspirou pelo Espírito Santo, sabe? Irmão, eu tenho escutado tantas coisas hoje em dia. Crentes que eles vão para algum lugar, não, eu vou pregar, eu vou evangelizar lá, tipo, numa casa de prostituição e tal coisa, eu vou lá para uma favela, vou lá para uma cracolândia, eu vou lá para aquela cidade. E muitas vezes, irmãos, é simplesmente um conselho, mas não vem dele, não vem de Deus. É um conselho, né, da sua própria carne, um conselho da sua própria mente, é um conselho da pessoa mais enganosa e mais corrupta que existe. Sabe quem é essa pessoa? É o teu próprio coração, é o nosso próprio coração. Porque diz a palavra no livro de Jeremias que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e a sua doença é incurável, né? Quem é capaz de compreender o coração, né? O Senhor fala assim: eu sou o Senhor que sonda, né, o teu coração e que examina a tua mente. Então somente Deus, irmão. Então, irmãos, temos que ter cuidado com o conselho dos ímpios. Temos que ter cuidado de não andar ou para não andar no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é a vida que eles estão levando, é a vida que eles estão vivendo, é o testemunho que eles estão transmitindo, que eles estão passando para a sociedade, passando para a igreja. Então nós temos que não andar. Tá entendendo? Nós temos que não andar nessa vida, nos caminhos dos pecadores. É verdade que nós, no geral, nós somos pecadores, mas aqui a palavra pecadores fala dos pecadores que estão realmente desviados de Deus, daqueles que não querem fazer a vontade de Deus, daqueles que estão realmente desviados do conselho do Espírito Santo de Deus e não querem ser guiados por Deus, não querem papo com Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, sabe, com aquelas pessoas que nós andamos, com aquelas pessoas que nós nos relacionamos. Não é que você não vai deixar de fazer amizade ou de conversar com as pessoas. Você pode, você deve, claro, você tem que pregar a palavra, você tem que compartilhar o evangelho de Jesus. Porém, se você não está falando a palavra de Deus, se você não está pregando, se você não está, tipo como falou Jesus quando tinha 12 anos, se você não está nos negócios do teu pai, que é Jesus, fazendo a vontade do teu pai, falando as coisas que realmente edificam, então melhor seja sair daquela roda, sair daquele lugar, sair daquele grupo, sair daquela amizade, sair daquele lugar, porque não está edificando. Ou seja, se você não está influenciando naquele lugar, se você não está sendo influência de Deus naquele lugar, se você não está sendo influência no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, se você não está sendo influência naquele grupo, então melhor, irmão,
tenha cuidado. O melhor seria sair e buscar onde você realmente pode ser influenciado, onde você pode ser ajudado. Porque se você não está sendo influência de Deus em um lugar, você está sendo influenciado pelo mundo. Então é você que está sendo influenciado. É o mundo que te está influenciando. São os ímpios que te estão influenciando. São os pecadores que te estão influenciando com conselhos, com uma vida totalmente pagã, com uma vida totalmente pecadora, totalmente separada de Deus, dos caminhos de Deus. Então, o conselho de Deus é, né? Você quer ser bem-aventurado, você quer ser abençoado, então não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente. A terceira coisa, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, a roda dos escarnecedores, muitas vezes, irmãos, é aquela panelinha, é aquele grupo, são aquelas pessoas que somente falam coisas ridículas, falam coisas estúpidas, falam coisas que não têm sentido, falam coisas que não edificam, falam coisas que você muitas vezes vai se deleitar, e se você não vigiar, se você não ficar esperto, se você não sair, ou se você não parar, você está sendo influenciado, você vai estar concordando com aquilo, com aquela zombaria, você vai estar concordando com aquilo que você está falando, com aquilo que estão conversando, com aquelas palavras, com aquelas ofensas, com aquelas piadas. Porque também tem a ver com piadas de duplo sentido, aquelas conversas tolas, aquelas conversas indecentes que não te edificam. E a palavra de Deus diz assim que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, senão aquela que seja para a nossa edificação, para a edificação daqueles que ouvem, daqueles que te escutam. Então, irmão, se você não vai falar palavras para edificar as pessoas, então melhor você seja sair daquela roda, seja você calar a tua boca no nome de Jesus e sair de aí, porque senão você vai ser influenciado, senão você vai pecar, né? Senão você vai pecar porque você não vai fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É ser influência. É falar aquilo que edifica, é falar aquilo que realmente vale a pena, é falar aquilo que a pessoa realmente quer ouvir. Porque se você concorda com aquilo que estão falando, seja besteira, seja fofoca, seja zombaria, seja burla, então, irmão, você já caiu no pecado, já você caiu nas redes do inimigo, já você caiu na rede dos pecadores. Então Deus te manda hoje, não andes com os conselhos dos ímpios, não entre no caminho dos pecadores, nem te assente. Deus é radical, irmão. Para obedecer a Deus hoje em dia temos que ser radical. Radical, não se assente nas rodas dos escarnecedores. Ai, mas você vai falar para você. Ai, mas que você é religioso, você é quadrado. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque se eu quero agradar a Deus, eu tenho que me afastar dessas pessoas. Porque, que disseram os apóstolos para aqueles fariseus? Melhor é agradar a Deus do que a vocês. E eles eram religiosos. Eles eram aqueles que guardavam a palavra de Moisés, a lei, a palavra de Deus. Mas eles falaram bem claro na sua cara: para mim melhor é obedecer a Deus do que a vocês. Então, irmão, se você quer realmente agradar a Deus, se você quer agradar o Espírito Santo, se você quer honrar a Deus, então você tem urgentemente que sair dessas pessoas. Sair de perto. Se você não está sendo influência para essas pessoas, se você não está influenciando essas pessoas com o Espírito Santo na tua vida, com o teu testemunho, então sai de perto, porque você já está pronto a cair nas redes do inimigo. E você mesmo já foi influenciado. Então, assim, você quer ser bem-aventurado, você quer ser abençoado na tua vida, no teu trabalho, irmão, isso tem a ver com muita coisa. Porque se você é uma pessoa de Deus, o teu caráter não vai te permitir estar com pessoas desse tipo. Tá entendendo? Né? E não é que eu sou perfeito, porque eu também sou propenso a cair. Eu também sou, eu não estou isento de pecar. Então, essa palavra é primeiramente para mim, para César, amém? Essa palavra é para mim, amém? Em nome de Jesus. Mas se eu quero ser abençoado, se eu quero ser bem-aventurado por Deus e para a glória de Deus, eu preciso urgentemente escutar o conselho do Pai, a palavra de Deus, amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Né? O versículo 2 fala assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Na sua lei, na lei do Senhor, tem que estar o nosso prazer, o nosso desejo, aleluia, tem que estar na lei do Senhor. A lei do Senhor é, aleluia, a palavra de Deus.
É viver segundo o Espírito Santo, que ele tem a sua própria lei, a lei do Espírito. Amém? Então nós temos que ter o prazer realmente de amar a Deus. Temos que ter o prazer de obedecer a lei do Senhor. Temos que ter o prazer de agradar a lei de Deus. Temos que ter o prazer de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Irmão, se eu não tenho prazer na lei do Senhor, se eu não tenho prazer, aleluia, de meditar nas coisas de Deus, então quer dizer que o meu prazer está trocado. O meu prazer está em outras coisas que não é a lei de Deus, que não é a palavra de Deus, que não é a vontade de Deus, que não é Deus. Então, se o meu prazer não está em Deus, irmãos, então o nosso coração está dividido, o nosso coração está focado em outras coisas que está longe de Deus. Então assim, é para meditar mesmo. Essa palavra hoje é para que você se conscientize, é para que você pense, para que você analise. Amém? Em nome de Jesus. Onde é que está o seu prazer? Onde é que está o seu deleite? Onde é que está a sua paixão, a sua alegria? Né? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. O homem, aleluia, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele tem o seu prazer na lei de Deus. Ele tem o seu prazer em obedecer a Deus. Amém? Em nome de Jesus. E essa pessoa, irmão, esses cristãos, esses homens ou mulheres de Deus que não andam segundo a vontade dos homens, segundo a vontade dos ímpios, dos pecadores, que não entram na roda dos escarnecedores, amém? Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Amém? Eles serão prósperos, serão abençoados, terão raízes profundas. São pessoas que têm caráter, que têm um testemunho firme em Cristo Jesus. Amém? Porque ele diz que será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Dá o seu fruto no tempo certo. Ou seja, qual fruto? De qual fruto está falando aqui a palavra de Deus? É o fruto do Espírito Santo. Amém? É o fruto do Espírito Santo. Não é um fruto, não é uma manga, não é uma maçã, não, é o fruto do Espírito Santo, né? Tem o seu prazer na lei do Senhor, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Amém? Ribeiro de águas. E para mim, ribeiro de água, irmão, fala do fluir do Espírito Santo. Quando você está plantado em Jesus, amém? Realmente, verdadeiramente, o Espírito Santo vai fluir como um ribeiro de água do teu interior, como diz o profeta. Amém? Em nome de Jesus. E você vai dar o seu fruto. Você vai dar o fruto do Espírito. Você vai gerar dentro de você o fruto do Espírito Santo no seu tempo. No tempo certo. Não é quando você quer. Não é quando você pensa. Você não pode forçar o Espírito Santo. Você não pode forçar a Deus a fazer a vontade sua. Amém? Diz aqui a palavra que dá o seu fruto no seu tempo, no tempo certo. E diz aqui que as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Deus fala de prosperidade. Deus fala de prosperidade. Deus fala daqui de bênção, de ser abençoado. Quando você realmente tem o desejo na lei do Senhor. Quando você realmente quer andar agradando a Deus. Quando eu e você queremos realmente nos afastar, nos retirar das rodas dos escarnecedores. Quando você não entra na roda dos escarnecedores, é porque você quer, aleluia, agradar a Deus. Porque o teu prazer, no teu coração, você tem o desejo de agradar a Deus. Amém? Em nome de Jesus, o versículo 4 diz assim: não são assim os ímpios. Ali a palavra de Deus faz uma separação, né? Não são assim os ímpios, né? Mas são como a moinha que o vento leva, que o vento espalha. Então assim, aqui você vê a diferença entre o ímpio e o justo, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os pecadores, os ímpios, aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, aqueles que não têm temor de Deus, aqueles que não têm temor do Espírito Santo de Deus, eles são levados como o vento, né? Eles são espalhados, andam por qualquer lugar, são levados por qualquer vento, né? Não tem uma fixação, não tem profundidade, não tem realmente, vamos dizer assim, não tem a proteína do Espírito Santo, não tem a força de Deus, não tem o caráter de Deus na sua vida. E eles caem rapidamente. Eles se desestabilizam rapidamente, porque não tem o temor de Deus, não tem essa profundidade como aqueles que estão plantados em Cristo Jesus junto a correntes de águas, né? Então assim, os ímpios são diferentes. Os ímpios são diferentes do lado contrário, do lado negativo. Não são assim como os justos. Diz aqui, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, né? Como a folha que é levada pelo vento. A folha seca,
Tá certo? Então assim, o versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Né? Nem os pecadores na congregação do justo. Ah, porque fulaninho ele foi embora da igreja, porque ele saiu da congregação, porque ele foi embora, porque ele não aguentou o tranco. Irmãos, nem os pecadores na congregação do justo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Né? Eu não quero assim dizer uma palavra absoluta, senão que eu que disse aqui esse versículo, eu posso entender assim, né, que tem pessoas que muitas vezes não aguentam, não subsistem, não se mantêm, né, no Senhor. Não estou falando da igreja, de congregação, de placa de igreja, estou falando assim que muitas pessoas não aguentam permanecer firmes com Jesus, seja a igreja que for, eles não aguentam, eles não suportam, amém? Então assim, eles não subsistem no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, né? Em nome de ele não vai suportar, porque, irmão, para eles o evangelho vai ser pesado, para eles o evangelho vai ser uma ofensa, para eles o verdadeiro evangelho vai ser um confronto diário, um desafio diário. Ele não vai aguentar, ele não vai subsistir no juízo de Deus, amém? Porque o seu deleite, o seu coração, os seus pensamentos está no pecado, está em desagradar a Deus, está em querer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, tá certo? Então, assim, o versículo 6 fecha aqui, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, glória a Deus, né? Jesus conhece o caminho do justo. Jesus conhece o caminho do justo. Jesus conhece perfeitamente o meu caminho e o seu caminho. Não porque eu estou me dizendo que eu sou justo, não, eu sou justificado por Deus e pela fé em Deus, pela fé no nome de Jesus. Então, assim, mas o Senhor conhece o meu caminho. O Senhor sabe o que eu tenho sofrido, passado no meu caminho. Jesus sabe o que eu tenho padecido. Jesus sabe que no meu caminho, pessoas têm se levantado, pessoas têm me ajudado, pessoas têm sido instrumento de Deus e pessoas têm sido instrumento do diabo no meu caminho. Jesus conhece tudo o que eu estamos passando no nosso caminho. Jesus conhece o caminho do justo. Jesus conhece, irmão. Então assim, você não pode dizer, Jesus me abandonou, Jesus se esqueceu de mim, Jesus me deu as costas, Jesus me fechou as portas. Não, Jesus conhece o caminho do justo. Tem coisas, irmãos, que nós temos que passar, tem coisas que nós temos que viver, tem coisas que nós temos que experimentar, tem coisas que vão acontecer por ordem e por determinação de Deus. E nem eu, nem você podemos impedir isso, sabe? Tem coisa que tem que acontecer mesmo, porque é a vontade de Deus que é soberana. E soberania de Deus é que Deus faz como Ele quer, no tempo que Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então eu não posso mudar a soberania de Deus, porque somente Deus é soberano. Então assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, Jesus conhece o caminho do justo. Jesus sabe o que você tem vivido, Jesus sabe qual é o teu futuro, Jesus sabe qual é o teu destino. Amém? Jesus sabe quais são as tuas fraquezas, que no teu caminhar e na minha caminhada, glória a Deus, nós temos errados. E quizás vamos errar, mas nós temos um caminho. Nós estamos em Jesus. E nós temos a quem clamar. Nós temos um Deus vivo. Nós temos a quem procurar para nos arrepender, pedir perdão e nos humilhar e dobrar nossos joelhos e clamar e invocar o nome do Senhor. Nós temos essa fé. Glória a Deus por isso. Por isso que o Senhor conhece o caminho do justo. A segunda parte do versículo 6 diz, porém, escutem muito bem, escute aí. Porém, o caminho dos ímpios perecerá, será destruído, será aniquilado. O caminho dos ímpios, né, perecerá, não existirá mais. A vida dos ímpios será destruída, né, perecerá. O sea, não vai subsistir, não vai suportar, não vai permanecer. Então, irmão, não se preocupe. Irmão, você que é justificado e chamado por Deus de justo, não te preocupe se você está passando pela prova. Não te preocupe se você vê que o ímpio está prosperando e sendo, entre aspas, abençoado pelo seu trabalho, irmão. Não te preocupe. Diz a palavra de Deus que o caminho dos ímpios perecerá. E o nosso caminho, que é Jesus, é eterno, porque Ele é o nosso caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho que nos leva ao Pai e que vai nos levar ao Pai. E tenha em mente, irmãos, que Jesus, o nosso caminho, está voltando. Ele é o nosso Messias prometido. Ele está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o justo, para buscar aquele que está sofrendo
onde tudo aquilo que nós estamos vivendo vai acabar em nome de Jesus. Amém? Se você, irmão, tem sofrido, irmã, você tem passado por provas, glória a Deus, dê glória a Deus, aprenda a glorificar ao Senhor. Não é fácil, irmão, que não é fácil glorificar a Deus quando você está passando pela prova, não é fácil, porque você não vai sentir vontade e desejo de dizer glória a Deus. Você não vai sentir prazer, quizás na tua carne, sentir prazer de dizer aleluia, glória a Deus, te amo, Jesus. Mas você tem que dar glória a Deus, você tem que glorificar a Jesus. Você tem que aprender a adorar em meio às provas. Você tem que aprender a exaltar em meio ao furacão. Você tem que aprender a exaltar o nome de Deus em meio à tempestade. Amém? Em nome de Jesus, porque tem um tempo certo. Diz a Bíblia que para nós os justos, né? Aleluia, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Você vai recolher o seu fruto no tempo de Deus. Quizás para você e para muitos está chegando o tempo. Prepare-se, eu posso te dizer assim profeticamente, prepare-se no nome de Jesus. Prepara-te, meu irmão, prepara-te, minha irmã, em nome de Jesus, porque Deus já está preparando o fruto que é para você. Aquilo que você está esperando, aquilo que você por muito tempo está orando e clamando, e esperando, invocando o nome do Senhor Jesus, está chegando o fruto de Deus para a tua vida. A bênção de Deus já está chegando. Somente abre as tuas mãos, abre o teu coração e ativa a tua fé profundamente no nome de Jesus e glorifica a Deus. Que está doendo, glória a Deus. Que está sentindo, glória a Deus. Está com ansiedade, glorifica a Deus, irmão, em nome de Jesus Cristo. Está passando por provas difíceis, glorifica o nome de Jesus. É fácil? Não é fácil, mas nós temos esse dever de glorificar a Deus em meio à tempestade, em meio a qualquer situação e condição. Não somente quando você está com o salário, não somente quando você está sendo abençoado, você tem que aprender a glorificar a Deus todos os dias, em qualquer situação, em qualquer momento. Em meio dos pecadores, em meio dos ímpios, aprenda a glorificar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aprenda e glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Que tem pessoas que se levantando contra mim, contra você. Tem enviado do inimigo se levantando. Glorifica a Deus. Ora por eles. Ora, porque Jesus nos manda a orar por aqueles que nos amaldiçoam. A abençoar aqueles que nos amaldiçoam. A orar por aqueles que nos perseguem. Então glorifica a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Leva a comida, leva o pão para aqueles que é teu inimigo, como diz a palavra de Deus. É fácil? Não, mas você tem que fazer a vontade de Deus. E fazer tudo isso é fazer a vontade de Deus. Porque é isso que está na palavra de Deus. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus te ensinou. E se você não está fazendo isso, você está pecando. Porque quem não faz a vontade de Deus está pecando. Tá certo? E o pecado, irmão, eu vou te falar. O pecado, seja qual for o pecado, ele te separa de Deus. Ele te afasta da graça de Deus. Então, é tempo de se arrepender também. É tempo de pedir perdão. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se acercar à presença de Deus. É tempo de clamar. É tempo de dobrar o joelho para mim. Essa palavra é para mim e é para você. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero deixar esse salmo. Amém? Em nome de Jesus para nós. Amém? Deus te bendiga, minha sobrinha Jorgelis Machado. Também te amo. Deus te bendiga em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o justo viverá pela fé. Então, mas qual é a tua fé? Qual é a minha fé? A minha fé é Jesus. E a Bíblia me ensina, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Então nós temos que colocar os nossos olhos, a nossa visão, a nossa fé em Cristo Jesus. Não no homem, em Jesus. Né? Porque quando você olha para o homem, você tem que entender que você também é homem e você é pecador. E o homem por natureza é pecador. O homem por natureza é falho. O homem por natureza ele vai errar. O homem vai errar todos os dias. Por isso que Jesus te manda e me manda a mim, põe os teus olhos, põe os teus olhos, a tua visão, olha para o céu, olha para Deus, somente olha para Deus. Não tire os teus olhos de Deus, não tire os teus olhos de Jesus, não tire os teus olhos do Espírito Santo, olha para Deus, porque assim você não vai pecar, você não vai errar. Amém? Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor. O autor da minha fé não é o pastor, não é a minha pastora, não é o evangelista, não é o profeta. Amém? O autor da minha fé não sou eu mesmo. O autor da minha fé é Jesus. É Ele que me dá fé. Dele provém a minha fé. O Espírito dele dentro de mim, ele gera fé. Amém? É Ele a minha fé. Amém? Glória a Deus. O Evangelho é a fé na qual eu acredito que eu tenho que acreditar. Porque se não acreditasse no Evangelho, irmão,
qual fé eu teria? A minha fé seria em vão. Então eu creio nessa palavra. O Evangelho é a minha fé. Jesus é a essência do Evangelho. Ele é a minha fé. O Espírito Santo é que me ensina a palavra, é que me revela Cristo. Então, Ele é a minha fé. O Espírito Santo é que me revela o Pai, a paternidade de Deus. Então, essa é a minha fé. Então, eu tenho que colocar os meus olhos, a minha visão, o meu foco, as minhas orações somente em Deus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Porque Ele nunca vai errar. Ele nunca vai pecar, Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai te dar as costas, Ele nunca vai te condenar, Ele nunca vai te criticar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Mas se tu olha para o homem vai pecar. O homem é pecador, o homem é falho. O homem é falho. E se o homem não se arrepende, ele vai para o inferno. Se ele morrer, ele vai para o inferno. Então, ponham os olhos, ponham a sua fé em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Se é para perdoar, perdoe. Se é para pedir desculpa, peça desculpa. Mas não deixe que Satanás roube a tua bênção. Não deixe que o fruto que Deus está preparando para você seja impedido pela tua falta de perdão, pelo fato de não perdoar, né? Pela tua fofoca, pela tua crítica, pelo que seja. Ponha os teus olhos em Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Bom culto para vocês que vão para o culto hoje, é domingo à noite, em nome de Jesus. E que Deus venha ser glorificado e que Deus venha falar. Continuar falando, porque Deus está falando todos os dias. Deus está falando todos os dias. Amém? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você. E eu queria compartilhar e deixar para você os Salmos, capítulo 1 para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Amém.